O governo federal deixou de usar, repassar ou devolver mais de 37 milhões de reais em emendas parlamentares que haviam sido transferidas para reforçar o combate à Covid-19. Os recursos acabaram bloqueados e não poderão mais ser gastos. Entre as possíveis aplicações do dinheiro está a compra de equipamentos hospitalares, assim como o auxílio a estados e municípios para custear ações ligadas à pandemia. De acordo com o portal G1, deputados alegam que os recursos ficaram parados por desorganização do governo federal. O Ministério da Saúde não se manifestou. Com o valor ignorado em 2020, seria possível custear 23.144 diárias de UTIs especializadas, considerando a informação do próprio Ministério de que cada leito de UTI destinado à Covid-19 custa R$ 1.600 por dia. Constantino. Bom, vamos lá, Paulo. Pode ter sido um erro, pode ter sido desorganização ou não? Pode, temos que ver. Mas, de novo, olha a fonte, né? G1 do Grupo Globo, todo mundo sabe, está em guerra, tentando derrubar o governo. O presidente hoje mesmo estendeu lá uma placa Globo lixo. Então, estão em pé de guerra ambos, um contra o outro, né? Então, é muito suspeito isso. Veja, nós já discutimos aqui algumas vezes, né, que o Supremo Tribunal Federal esvaziou o governo federal de poder nessa pandemia. Delegou mais aos estados e municípios e, em alguns casos, ficou claro que mais aos estados do que municípios. Porque quando certos municípios em São Paulo mesmo, como, por exemplo, Bauru, foi contra o governo, né, prevaleceu o governo estadual. Então, o governo fez o seu papel, distribuiu muitos recursos, foram bilhões e bilhões, muitos bilhões, né? Aí, de repente, nós temos uma chamada enorme, uma manchete grande, vira pauta nossa aqui, por conta de emendas, né, que não foram colocadas em prática, de 36 milhões de reais, dando a entender que há, então, um certo descaso do governo, e aí faz o cálculo de quantos respiradores ou UTIs podiam ser pagos. De novo, isso tudo me remete muito mais à narrativa do que a jornalismo, né? Outra coisa, nós vimos agora mesmo a liberação de várias emendas, né, que é um jogo que existe no Congresso com o Executivo para a eleição da Câmara, né, e do Senado. E isso foi colocado numa luz negativa, né, pela mesma imprensa. Então, de repente, liberar emendas pode ser ruim, porque o governo está de olho em colocar o seu candidato no comando, mas não liberar é ruim também, porque deixou de comprar equipamentos hospitalares para estados e municípios. Então, de novo, né, é um negócio meio complicado. O Mark, essa semana mesmo, estava lembrando, né, quando a gente discutiu o auxílio emergencial, e eu já tinha falado disso antes aqui também, que houve exatamente isso na história do auxílio. Quando o Congresso sequer tinha aprovado o auxílio, que o governo federal aumentou para os R$600, né, começou uma hashtag a se espalhar de paga logo. Paga logo, Marcelo Freixo e companhia, eu lembro de vários deles, né? Acho que até aqui em Kataguiri, paga logo, né? E depois vem a preocupação, né, que pode ter tido fraude e que o gasto público e não sei o quê. Então, de novo, há muito pouco compromisso nessa história toda que nós estamos vendo, né? Infelizmente, com os fatos, com o senso de proporção e prioridade e com o país, acima de tudo, né? Tem um jogo de poder muito claro aí e eu, cá entre nós, acho que essa notícia entra muito mais nesse contexto. Diogo Schelper. Bom, acho que o importante é se a informação é verdadeira, né? Não tentar desqualificar a fonte. Se tinha 37 milhões de emendas que seriam, né, destinadas a obras destinadas pelos deputados e que o governo, o próprio presidente Jair Bolsonaro assinou uma MP para que os deputados cedessem essas emendas, né, cedessem esses recursos que seriam usados, conforme a reportagem, para construir quadras esportivas e tal, nas suas bases eleitorais, cedessem essas emendas, esses valores, para uma situação emergencial, que é a situação da pandemia. Então, isso é importante, sim, é importante saber se o dinheiro está sendo usado ou não. A reportagem mostra ali o que daria para fazer com esses 37 milhões e não me parece pouco, não me parece desprezível poder pagar, por exemplo, 23 mil diárias de UTI, entre outras coisas, né? Então, essa notícia, ela demonstra, sim, que o Ministério da Saúde
tem sido muito desorganizado na gestão da pandemia. O próprio Ministério da Economia foi citado ali, foi procurado pela reportagem e disse que a responsabilidade era do Ministério da Saúde. Então, não é a primeira vez que algo assim acontece, né? O Ministério da Economia, por exemplo, em meados do ano passado, mandou um ofício para o Ministério da Saúde perguntando se o Ministério da Saúde não ia querer comprar seringas e agulhas para fazer a vacinação, uma quantidade grande, e o Ministério da Saúde simplesmente não respondeu, levou quase 6 meses para responder, e só respondeu quando a notícia foi divulgada na imprensa, e aí veio a pressão popular para que, de fato, respondesse e tentasse fazer uma licitação que foi mal sucedida, porque se tentou fazer a compra toda de uma vez, quando teria sido muito mais efetivo do ponto de vista de conseguir um bom preço se as licitações tivessem sido feitas parceladas, né? Isso foi dito na época com muita clareza. Então, é o que dá aparelhar os cargos mais altos do Ministério da Saúde com militares que não entendem nada de gestão de saúde, nada contra os militares, eles podem ser ótimos em outras funções, mas esses que estão lá não entendem de gestão de saúde. Então, esse é o governo que dizia que teria apenas quadros técnicos, e é o que a gente está vendo é o resultado. Você, Mark. É a guerra das manchetes, né? Eu acho que o governo erra e errou se não distribuiu direito o dinheiro, mas erra mais ainda na comunicação. O governo tem que responder prontamente se isso é verdade e o que aconteceu. O governo fez isso até agora. Erra e erra feio na comunicação, porque daí reclama que a mídia bate demais, mas quando tem a chance de se defender, também não faz isso. É importante entender o que aconteceu. Agora, vamos entender direito a notícia? A manchete vem de lá que milhões em emendas não foram investidos na saúde, enfim, dá todo esse clima catastrófico. Daí você vai ver, de fato, o que diz a notícia. Primeiro que dos 503 deputados, apenas 43 teriam sido atingidos por esses possíveis bloqueios. Aí você vai entender quem são esses 43. Todos, praticamente, pelo menos os que aparecem na reportagem, todos de oposição. O Felipe Carreiras, do PSB, oposição frontal ao governo Bolsonaro. A Tabata do Amaral, PDT, oposição frontal ao governo Bolsonaro. Eu não estou dizendo aqui que eles estão mentindo. Eu estou dizendo que há, sim, um componente político forte. E isso, Diogo, não é desqualificar a informação, o emissor da informação, mas é também entender que a oposição cria, sim, narrativas para atingir o governo. Já diz o nome, eles são opositores ao governo. E eu reforço, se o governo errou, tem que assumir o erro e tem que tentar reverter da melhor forma. Parece que o dinheiro já foi, inclusive, agora apreendido, enfim, não vai poder mais ser utilizado, tem que ver uma forma de desbloquear isso, porque é um momento emergencial. O governo tem que explicar primeiro se isso aconteceu e como vai resolver. Agora, é inevitável entender que há uma notícia plantada pela oposição do governo também, por isso esse cuidado extra na hora de vender a manchete.